Olá, então, caríssimos colegas, vamos para a nossa segunda aula de livros históricos e profetismos. Lembrando que essa nossa aula não substitui a aula do professor, nem muito menos a leitura da apostila. Hoje vamos fazer uma viagem pela história bíblica de Israel, desde Abraão até o tempo de Jesus e a destruição de Jerusalém. Claro que numa resenha do que a apostila nos propõe. Tudo começa por volta de 1850 a.C. com Abraão. Ele vivia um mundo politeísta, ou seja, um mundo em que as pessoas acreditavam em muitos deuses. A grande importância de Abraão não está em ele ter sido um rei poderoso ou um guerreiro famoso. A importância dele está em sua fé. Ele rompe com a mentalidade politeísta e passa a crer em um único Deus. A Bíblia apresenta esse momento com a frase: saia de sua terra e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Isso significa que Abraão começa uma caminhada de fé. Ele saiu de Ur, na Mesopotâmia, e passa por Harã e depois chega à terra de Canaã, que mais tarde será chamada de Terra Prometida. Deus faz uma aliança com Abraão. Essa aliança é um compromisso. Abraão deve reconhecer a Deus único e viver de modo íntegro. E Deus promete fazer dele o pai de muitas nações. Por isso seu nome muda de Abrão para Abraão. Na Bíblia, mudar de nome significa mudar de missão, mudar de identidade. Depois de Abraão vem Isaac, depois Jacó. Jacó tem 12 filhos, que darão origem às 12 tribos de Israel. Entre esses filhos está José, que é vendido para o Egito. Mais tarde, por causa da fome e das dificuldades, a família de Jacó também vai para o Egito. Com o passar do tempo, os descendentes de Jacó crescem muito no Egito. Eles passam a ser vistos como uma ameaça pelos faraós e acabam sendo oprimidos. É nesse contexto que acontece o Êxodo. Deus liberta o povo da escravidão por meio de Moisés por volta de 1250 a.C. Depois da libertação, o povo caminha pelo deserto durante 40 anos. Esse tempo não é apenas uma viagem geográfica, é também uma escola espiritual. O povo precisa aprender a confiar em Deus, a viver como povo da aliança e deixar para trás as mentalidades de escravo. Depois vem a conquista de Canaã, conduzida por Josué. O material apresenta a data aproximada de 1210 a.C. para essa entrada na terra. Mas também lembra historicamente essa conquista não aconteceu de uma só vez. Foi um processo longo que durou uns séculos. As tribos se estabeleceram na terra. Nesse período, Israel não tem rei. A liderança é exercida por juízes, líderes religiosos e políticos que surgem em momentos de crise. Mais tarde, o povo pede o rei. Isso marca uma grande mudança. Antes, Israel vivia uma espécie de teocracia, ou seja, Deus era visto como o verdadeiro rei do povo. Ao pedir um rei, Israel passa a adotar um modelo parecido com os de outros povos. O primeiro rei é Saul. Depois vem Davi por volta de 1011 a.C. Davi é uma figura central porque organiza o reino e fortalece Jerusalém e se torna símbolo da esperança messiânica. Deus promete a Davi uma casa, isto é, uma dinastia. Da descendência de Davi, segundo a fé cristã, nascerá Jesus o Messias. Depois de Davi vem Salomão. Seu reinado é lembrado pela prosperidade e pela construção do templo de Jerusalém. O templo se torna grande centro religioso do povo. Mas Salomão também se envolve com alianças políticas e religiosas perigosas. Segundo o texto bíblico, suas muitas esposas estrangeiras levaram a permitir cultos a outros deuses. Isso enfraqueceu a fidelidade ao Deus da aliança. Após a morte de Salomão, o reino se divide. Essa divisão é muito importante. De um lado fica o reino do norte, chamado Israel, com a capital em Samaria, e do outro lado fica o reino do sul, chamado Judá, com a capital Jerusalém. A divisão teve causas políticas, econômicas e religiosas. O norte se sentia explorado pelo sul, havia pesados impostos e trabalhos forçados. Roboão, filho de Salomão, em vez de aliviar a situação, ameaça explorar ainda mais o povo. Então o norte se separa e escolhe Jeroboão como rei. Essa divisão enfraquece Israel, politicamente, e os dois reinos ficam pequenos e vulneráveis. Religiosamente a situação piora. O templo estava em Jerusalém, no sul. Então Jeroboão permite outros santuários no norte, para que o povo não precise ir a Jerusalém.
Isso provoca idolatria, confusão religiosa e afastamento da fé já vista. É nesse cenário que aparecem os profetas. Eles não eram adivinhos do futuro, como muita gente pensa. Eram homens chamados por Deus para denunciar injustiças, idolatrias, corrupções e hipocrisias religiosas. No Reino do Norte, aparecem Amós e Oséias. Amós denuncia com força a exploração dos pobres. Oséias compara a idolatria a um adultério espiritual, uma traição do povo contra Deus. No Reino do Sul aparece Isaías e Miqueias, também denunciado a corrupção e chamando o povo à conversão. Mas o povo não escuta, e em 722 a.C. o Reino do Norte é conquistado pela Síria. Muitos israelitas são levados para o exílio e esse é o primeiro grande exílio. O Reino do Sul dura mais tempo, mas também cai em 587 a.C. Nabucodonosor, rei da Babilônia, conquista Jerusalém, destrói o templo e leva para o exílio elite de Judá, nobres, chefes intelectuais, artesãos e ferreiros. Esse é o exílio babilônico. O exílio foi uma tragédia. O povo perdeu a terra, o rei, o templo e a liberdade, mas também um tempo de reflexão. O povo começou a perguntar onde erramos, por que não nos afastamos da aliança, como reconstruir a nossa fé. Nesse período, atuam profetas como Ezequiel, chamado segundo Isaías. Ezequiel chama a conversão pessoal e comunitária. Segundo Isaías, consola o povo e anuncia a esperança. Depois, a Babilônia é conquistada pela Pérsia. O rei Ciro permite que os judeus voltem para sua terra por volta de 539 a.C. Começa então uma reconstrução do templo, da cidade, da vida religiosa. Nesse tempo aparecem líderes como Zorobabel, Esdras e Neemias, e os profetas como Ageu, Zacarias, Malaquias, Joel e Abdias. Mais tarde vem o domínio grego, com Alexandre Magno. Depois da morte dele, o império se divide. A Palestina fica sob influências dos Seleucidas e o domínio grego tenta impor a língua, costumes, religião e cultura. Muitos judeus aceitam a helenização, outros resistem. No tempo de Antíoco IV, Epífanes, a perseguição religiosa se torna-se muito forte. O templo é profanado, a Torá é ameaçada e muitos judeus são perseguidos. Surge então a revolta dos Macabeus, liderada inicialmente por Matatias e depois por Judas Macabeu. Essa revolta busca defender a fé, a identidade e a liberdade religiosa do povo. Depois de um período de relativa paz, os romanos entram em cena. Em 63 a.C., Pompeu intervém em Jerusalém e a Judéia passa por um domínio romano. Mais tarde, Roma coloca Herodes o Grande como rei. Ele governa de 37 a.C. a 4 depois de Cristo, e no tempo de Herodes que nasce Jesus. Para a fé cristã, com Jesus chega a plenitude dos tempos, mas muitos judeus não o reconhecem como Messias porque esperavam um libertador político, alguém que expulsasse os dominadores e restaurasse o poder de Israel. Depois da morte e ressurreição de Jesus, continuam as tensões entre judeus e romanos. Finalmente, no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém é destruída pelos romanos sob o comando de Tito, e o templo é destruído completamente. Assim se fecha o grande arco da história bíblica do Antigo Testamento, que começa com Abraão, chamado por Deus, chega até a destruição de Jerusalém. Para os cristãos, essa história encontra seu sentido pleno em Jesus Cristo. Para o povo judeu, permanece a esperança messiânica. Essa história mostra uma grande lição. A Bíblia não conta apenas fatos antigos, ela mostra a caminhada de um povo que erra, sofre e recomeça, e a chamada conversão contínua buscando a Deus no meio da história. Então o professor ele deixa para nós, no fórum ali de partilha, duas perguntas. A primeira pergunta é: comente a consequência política da divisão do reino após a morte de Salomão. Então, após a morte de Salomão, o reino se divide em dois: o reino do norte, Israel, com a capital Samaria, e o reino do sul, Judá, com a capital Jerusalém, e a principal consequência política foi o enfraquecimento do povo hebreu. Isso aconteceu porque o povo deixou de ser uma nação unida e passou a ser dois reinos menores e rivais,
houve conflitos internos e rivalidades constantes entre o norte e o sul. Os dois reinos ficaram mais vulneráveis a invasões estrangeiras e não havia mais uma liderança forte e unificada. Resultado, ficaram expostos à cobiça de impérios vizinhos, o que levou à queda do Reino do Norte pela Síria e depois o Reino do Sul pela Babilônia. Em resumo, dividiram o reino achando que ia resolver um problema e, obviamente, criaram vários, porque o momento que se dividiram, dividiu-se também exércitos e, consequentemente, eles ficaram totalmente fracos. E a segunda pergunta é: comente a consequência religiosa da divisão do reino após a morte de Salomão. Então, a consequência religiosa foi ainda mais grave. Houve uma ruptura da unidade da fé. Isso ocorreu porque o templo ficava em Jerusalém, então o povo do norte deixou de frequentá-lo. Jeroboão permitiu a criação de novos templos no norte, incentivou a prática como a idolatria aos bezerros de ouro e outros deuses pagãos, e outros cultos pagãos também, e o sacerdócio sem critérios, qualquer pessoa podia exercer, e com isso o povo se afastou do javismo, da fé do único Deus, surgiu um verdadeiro cisma religioso, houve uma queda dos valores morais e espirituais, e a idolatria e a injustiça social cresceram. Foi nesse cenário então que surgiram os profetas denunciando tudo isso e chamando o povo à conversão. Foi uma divisão política e a divisão religiosa que bagunçou tudo. Muito obrigado a todos.